Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Muito bom estar com vocês aqui, mais uma segunda, e podermos conversar sobre os diversos temas que nos são preciosos e a oportunidade de conversar com colegas hoje sobre o livro de Salmos, sua relevância, sua aplicação para os dias de hoje. É muito certo que o livro dos Salmos é um dos livros mais queridos, mais apreciados dos crentes ao longo da história. Aliás, na nossa biblioteca aqui, nós temos um livro que é a história da interpretação dos Salmos ao longo de 3.000 anos. Muito interessante ver como a igreja apropriou-se ao longo do tempo da mensagem do livro dos Salmos e vem usando esse livro em diversas situações, em diversos momentos, e é bem legal, então, estudar o livro dos Salmos e crescer com o livro dos Salmos. Boa noite, professor Dario, professor Daniel, deem o seu alô aí para a nossa audiência, para quem já está chegando aqui para estar conosco nessa hora. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Andrew Jumper. É um privilégio estar com vocês aqui. Espero que possamos ter um tempo produtivo, com perguntas, respostas, sugestões. Então, vamos lá. Compartilhe nas suas redes aí, que estamos juntos aqui. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Daniel, Reverendo Mauro, pelo convite. E certamente teremos bastante coisas a tratar e aprender nesse livro que é tão comum e tão desafiador para todos nós. Espero que seja uma noite bem produtiva. Muito bom. Eu estou transmitindo aqui de Brasília essa nossa live. Estamos tendo aqui a nossa reunião da Junta de Educação Teológica nesses dias e estou aqui acolhido pelo meu filho e minha nora. Eles vão ouvir a live hoje aqui do meu lado, depois de terem servido um excelente jantar aqui para mim, que contraria as leis dietárias de Levítico, mas faz parte, nós já não estamos mais no Antigo Testamento, né? Então, é muito bom. Vocês estão chegando aí, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo que depois, acho que eu comi tanto que até errei meu nome, ficou com 2 R's. Vou tirar um aqui para melhorar. E vocês que estão chegando aí, muito obrigado, muito bom ter vocês aí conosco. O professor Valdeci está por aí, vários dos nossos alunos estão chegando também, muito bom. E você que está chegando, então, aproveita esse minutinho aqui de introdução, pega o link da live e coloca nos seus grupos de WhatsApp aí da sua igreja, dos seus colegas, né? Mais gente pode assistir a nossa live. E você mesmo, por favor, lembre-se, né, de seguir aí as nossas liturgias, né, das mídias sociais. Se você está no Facebook ou se você está no YouTube, lembre-se de dar o like, seguir a página, inscrever-se no canal do YouTube. Tudo isso é importante para que a mensagem que nós transmitimos aqui chegue a mais pessoas. Então, fica aí a dica, inscreva-se no canal, clica no sininho para você ser lembrado das nossas lives todas as segundas-feiras e também as nossas devocionais todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã. Nós temos aí um tempo de intercessão e meditação na palavra, ok? Muito bom, gente. Então, vamos caminhando aí. Sim, não esqueça de deixar. Você tem perguntas sobre o livro dos Salmos? Nós estamos aqui. Se soubermos responder, responderemos com alegria. Se não soubermos responder, a gente promete pesquisar, estudar e, quem sabe, conseguir responder mais eficaz e eficientemente para vocês que nos acompanham, tá bom? Esse é o nosso trabalho como pastores, como professores, é pesquisar e aprender aquilo que a gente ainda não sabe. E então, as perguntas, elas são sempre muito bem-vindas, tá joia? Muito bem, então vamos caminhar aqui no nosso programa, na nossa live, começando as nossas perguntas. Vai lá, deixa eu achar aqui as que eu anotei. Colegas, deem aí para nós um rápido panorama do livro dos Salmos. Como é que a gente entende os Salmos? Eles têm uma sequência, eles têm uma estrutura,
Como é que alguém que vai começar a ler deve abordar o livro dos Salmos? Muito bem. O livro dos Salmos, para quem pega um livro como esse pela primeira vez, verá, a primeira coisa que ele vai perceber é que o livro é composto de pequenos trechos ou pequenas composições. O que muita gente já está acostumada é como se fosse pequenas poesias. E se a pessoa lê mais atentamente, ela vai perceber que essas poesias estão agrupadas em o que pode parecer um capítulo, alguma coisa. Mas como o próprio livro já deixa algumas dicas, e se você vai lendo, você vai percebendo anotações, e dentro do livro aparecem títulos como o primeiro livro, o segundo livro, então essas coisas vão dando aquele ar de que você está navegando dentro de uma obra que tem várias seções. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe. Diferente de ler um livro normal que tem capítulos longos, você começa a ler o livro dos Salmos e está vendo que tem pequenas obras ou pequenas poesias agrupadas em blocos, né, que nós chamamos aí de livros dos Salmos. Algumas coisas que você observa ao ver essa estrutura é que em alguns pontos, como é o caso do final do Salmo 72, há comentários que possivelmente fazem parte do que era originalmente essas obras, ainda no processo de agrupamento. No final do Salmo 72, por exemplo, a pessoa vai encontrar lá um comentário que diz: findam-se aqui as orações de Davi. Então, é um comentário típico que mostra que alguém vinha trabalhando, agrupando trechos específicos, e esse comentário é um de vários itens que você percebe que você está dentro de uma obra que é uma coletânea de poesias de vários tamanhos, e se você ler ainda mais atentamente, você vai perceber que dentro de cada grupo desse, que é chamado de livros dentro dos Salmos, alguns temas prevalecem, e você vai tendo a noção de que o livro do todo começa num tom bem mais ameno, move para um tema de contrição e caminha para os últimos salmos como um salmo mais de louvor, um espírito mais jubiloso. Então, em termos gerais, é isso, é um livro diferente, tá? Muitos autores, mas há, sim, uma linha que parece alinhavar as diferenças e construir um todo significativo para a compreensão daquilo que está acontecendo. Eu acho que a gente pode acrescentar aqui, né, uma questão que subjaz, né, a esta condição da nossa abordagem é que, ao que parece, originalmente, uma boa parte destes salmos, se não todos, eram cantados, né? E existem algumas anotações musicais, né, presentes, quem deveria cantar, qual era a melodia, coisas dessa natureza são apontadas ali. E existe, então, uma certa variedade nesse tipo de composição, né? Alguns são mais para orações mesmo, pedidos, súplicas, outros são louvores, são modos de exaltação, alguns são ensinos, né? São músicas que deveriam trazer algum tipo de instrução, de orientação para o povo, né? E, curiosamente, né, essas anotações se perderam, né, as anotações musicais, e prevaleceu o aspecto textual, né, aquilo que se registrou como a letra, vamos chamar assim, desses cânticos, que faziam parte da adoração de Israel, do culto de Israel. Então, ler os salmos também nos remete a um pouco dos aspectos litúrgicos. E eu acredito que essa noite a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Ok, vocês falaram um panorama geral, vocês não falaram quem escreveu o livro dos Salmos? Quem é o autor? Olha, tem diversos, né?
O 74 dos 150 salmos são atribuídos a Davi, 48 são anônimos, né? Pode ser de Davi, pode ser de qualquer pessoa. 12 são de Asaf, 12 são dos filhos de Coré, e por aí vai. Tem de Moisés, tem de Salomão. E lembrando que esses títulos, né, atribuídos a Davi ou alguns, às vezes mudam, né? Em algumas versões, como a tradução chamada da Septuaginta dos Salmos, sugeriu outros autores, né? A maioria deles Davi, acrescentados, né? Então, não é muito certo quem escreveu cada um dos salmos, né? Às vezes a expressão apenas de Davi é muito comum, aparece em vários salmos. E aí, no livro de Abacuque, por exemplo, na oração de Abacuque, no final da oração vem um comentário que é semelhante ao que a gente encontra no Salmo, mas no final da oração de Abacuque. E isso leva alguns a pensar que, será que o título do Salmo vem no começo ou vem no fim? Porque alguns salmos apenas tem essa expressão, de Davi, e aí já começa outro salmo. E essa sequência, às vezes, causa-nos essa estranheza. Opa, peraí, então quer dizer que o título vem embaixo, vem... Então, tirando essas possíveis dúvidas, né, mas são várias pessoas, viu, Mauro? Muitos, né? A maioria deles, então, é do próprio Davi. 74 dos 150 são de Davi. Acho que duas coisas importantes aí, né, Daniel? A questão da atribuição, né? Porque a gente tem, sim, o histórico de Davi como sendo um prolífico autor, né, de salmos e músico, né? Mas também a gente pode entender que em alguns momentos pode haver algum tipo de homenagem a um determinado personagem, né? Então a expressão também comporta, né, salmos dedicados a alguém, né? E eu gosto sempre de mencionar, né, quando estudamos os salmos, o fato de que alguém juntou esses salmos. Então, além da autoria individual, nós temos que lembrar também que reuni-los, selecioná-los e colocá-los em ordem é um trabalho autoral. E nos livros, né, que Daniel mencionou, né, nós podemos identificar ali um trabalho de Davi, né, no livro 1 e no livro 2, né, atribuído à própria época de Davi, mas nos demais salmos, a partir de 90, parece que alguém posteriormente fez esta coleção e essa ordem, né, tendo em vista resgatar um salmo lá de Moisés, né, homem de Deus, e alguns salmos também que foram escritos durante o exílio e até mesmo após o retorno do exílio, né? Então, a coleção como um todo, o livro como nós o conhecemos, ele vai ter a sua forma final, né? Depois do retorno do exílio, no momento que eu acho muito significativo para a interpretação, né? Que é o momento de reconstrução de Jerusalém e de Judá. Isso. Muito bom. Pessoal, existem alguns recursos, né, para você estudar a Bíblia como um todo, obviamente, mas tem um negócio muito bacana que vem dentro do Logos Bible Software, que é um explorador de salmos. E esse explorador de salmos é um painel, né, no qual você consegue visualizar as diversas composições do livro dos Salmos. Então, é muito bacana, é algo que você pode usar, e ele te dá informação aí em tempo real, assim, né? Assim, você movimentando o seu mouse, você vai vendo salmos que são por tema, por autoria, por diversas categorias. Isso pode ser uma ferramenta legal para você visualizar, né, as diferentes características do livro de Salmos. Então, fica aí uma dica bacana a respeito de uma ferramenta, né, para você poder
estudar o livro dos Salmos. Muito bom, então a gente já viu um pouquinho sobre a divisão, já viu um pouquinho sobre a múltipla autoria do livro dos Salmos. Agora alguém vai ler um salmo e precisa interpretar. A gente vai falar um pouquinho sobre poesia e outras coisas, mas na visão de vocês, qual a dica mais importante para alguém iniciar a interpretação de um salmo? Um salmo, supondo que alguém comece pelo salmo primeiro ou algum dos outros salmos, o salmo 119, que é o mais longo, vai? Qual uma dica legal para o pessoal que está nos ouvindo aí acessar e interpretar um salmo? Olha, da minha parte, eu diria que salmos, como eu disse, são obras individuais e são obras de artes inspiradas, e o salmista sempre tem um perfil, uma retórica com a qual ele inicia um salmo. Tá? Então, salmos, por exemplo, como Salmo 15, né? Quem, Senhor, habitará o teu santo templo, o teu santo tabernáculo? E aí você levanta uma expectativa a respeito disso, e o Salmo caminha descrevendo várias coisas, e no final conclui dizendo que quem deste modo procede jamais será abalado. Então, parece que ele não respondeu a pergunta inicial, ele levantou uma curiosidade, quem vai habitar no teu santo templo, e termina falando de outra coisa. Mas no meio, então, do Salmo, você entende por que houve essa mudança. Então, eu acho que é importante. Eu dou aula também num seminário aqui em São Paulo, e eu assisto muito sermão de seminaristas, então eu vejo que é importante, à medida que você vai conhecendo a retórica, a estratégia de cada salmista, você vai aprendendo que cada salmo é uma obra individual, cada salmo tem uma pegada diferente, ele inicia com a pergunta, e aquela pergunta caminha sendo determinante para você interpretar o salmo. Então, por causa disso, eu tenho visto ser bastante prejudicial a atitude de você ler o salmo e fazer a famosa pergunta que é péssima para a interpretação, que é: o que é que esse salmo significa para mim? Então, essa não é uma pergunta para iniciar um salmo, iniciar a interpretação, ela é mais para o final. Então, antes de você perguntar o que ele significa para você, você teria que começar pensando, né, como o salmista quer que nós entremos num salmo como esse. Foi mencionado aí o Salmo 119, né, um salmo longo, 176 versículos, mas se um dia você sentar para ler esse salmo inteiro de uma vez só, você observará que tem alguém ali que está numa jornada, e ele começa fazendo várias afirmações e chega ao final do Salmo 119. Eu dei um curso recente aqui no Andrew Jumper sobre isso, e você vê que é alguém atribulado, é alguém que sofreu algum tipo de castigo da parte de Deus, ele clama para que Deus o liberte, ajude-o de alguma forma, mas, por incrível que pareça, o Salmo 119, termina sem um desfecho. Você não é informado se Deus de fato ajudou aquele salmista que passava por aquelas privações. Então, eu vejo que muita gente fala, o Salmo 119, ele exalta a lei de Deus, tá, mas isso é uma coisa tangencial, né? Quando você lê, existe ali uma narrativa, existe ali entregando já o ouro, né? Existe ali um servo, alguém que está sofrendo e caminhando para uma angústia. Não precisa nem falar muito de quem o salmo está falando, né? Mas então é importante você, ao ler um salmo, tentar, antes de tudo, ver qual é a ideia retórica, né? O que é que o salmista está querendo comunicar naquele salmo específico. Seria uma dica inicial. Eu creio que nessa abordagem, Mauro, a gente tem que perceber funções diferentes, né, que os salmos executam, né? Então, acho que a mais comum é uma oração.
Então, se você identificar aquele salmo como uma oração, acho que a principal questão a ser observada é o que o salmista pede, né? O que ele está buscando naquela fala. Em algum momento ele vai apresentar o seu pedido, ou a sua queixa, ou a sua angústia, ou a sua necessidade. Então, a partir da identificação do que está sendo pedido ou buscado, né, como Daniel mostrou lá no 119, a gente vai então entender quais são os argumentos, quais são as justificativas, quais são os exemplos que ele dá. Então, ao identificar o salmo como oração, nós devemos pensar nisso. Mas é importante dizer que nem todos os salmos são orações nesse sentido. Então, nós precisamos, né, no estudo técnico dos salmos, nós identificamos outras formas de salmos. Carlos Alberto aqui pergunta, né, se são palavras dos homens a Deus, oração, ou é a palavra de Deus para os homens. Bom, em alguns salmos nós temos Deus falando com os homens. A função do sacerdote em ensinar, em conduzir o povo nos caminhos do Senhor, em responder às orações, né? Lembra quando Ana faz, né, aquela oração diante do Senhor, derrama o seu coração, cabe a Eli dizer, Deus vai abençoar, vai em paz. E a palavra do sacerdote trouxe paz ao coração de Ana, e ela entendeu que a sua oração foi ouvida. Então, em alguns lugares, os salmos estão falando, né, estão dando voz a Deus, respondendo a questões, respondendo a angústias, trazendo orientações, né, e normas para que os homens, né, que as pessoas estejam fazendo a vontade do Senhor, né? E só para não estendermos muito as possibilidades, né, aqueles que são chamados comunitários, né? Onde o salmista está chamando a turma para cultuar, para louvar, para servir, para buscar ao Senhor, né? Então, há vários salmos onde os homens estão se estimulando uns aos outros na fé, na esperança, e especialmente no louvor a Deus e as suas obras. Se você conseguir identificar uma dessas possibilidades, então a sua interpretação no salmo terá grande chance de ser bem-sucedida. Muito bom. Eu coloquei aí durante a resposta dos colegas, né, esse recurso que eu mencionei aí para vocês, não era aqui que eu queria, era aqui, que é o explorador dos salmos, né, e especificamente aí eu coloquei agora no Salmo 119, só para ilustrar como o reverendo Daniel falou, né, no finzinho ele diz, suspiro, Senhor, por tua salvação, viva a minha alma para louvar-te, ajuda-me os teus juízos, ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, né? E daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa parte aí sobre exatamente a questão dos salmos apontando para esse servo aí e as perguntas que o servo faz, né? O professor Valdeci fez uma pergunta aqui, considerando que alguns salmos não indicam o contexto da escrita, como interpretá-los, né? A gente usa geralmente para quase todo texto da Bíblia, a gente diz, olha, procura o contexto imediato, contexto amplo, e isso indica, obviamente, o contexto histórico, mas tem salmos que não tem especificamente. O que vocês indicam aí fazer? Aqui eu vou entrar numa briga, Mauro, certo? Boa. Mas eu entendo que se o Salmo não me dá o contexto da escrita, é porque ele não era, né, não precisaria ser considerado, né? Eu entendo que a regra, né, do contexto, ela é bastante útil quando o Salmo diz, olha, esse Salmo aconteceu quando foi escrito quando isto aconteceu. E ok, então você precisa olhar para esse contexto. Mas não havendo, me parece que a intenção é justamente retirar aquele salmo do seu contexto local, né? Para que ele pudesse ganhar contornos mais abrangentes, mais amplos no tempo, a alcançar e representar mais pessoas, né? Então, nós podemos
em primeiro lugar, lembrar disto, né? A informação específica, quando dada, certamente é muito útil. A própria linguagem dos Salmos nos mostra um contexto genérico, o que estava acontecendo, isso a gente pode estabelecer, mas estabelecer uma data, um momento da vida, nem sempre me parece ser o caminho que o salmista preferiu, porque quando ele quis fazer isso, ele colocou, né, a informação. Tá? Mas eu sempre lembro também, e essa vai ser uma das teclas que eu vou bater bastante nesta noite, é que o contexto dos Salmos é o momento em que o livro está sendo compilado, né? A escolha, por que aquela canção se tornou popular, né? Entrou lá para os 10 mais de Israel. Então, esse momento me parece ser o contexto, e aí nós temos o pós-exílio como o contexto geral dos Salmos, e eu creio que aí nos ajuda, né, Valdeci, a encontrar a sua resposta. É isso mesmo, eu também acho que... Não, é isso mesmo. E nós, hoje, não lemos mais salmos individuais, né? A gente lê uma coletânea que já foi reunida por alguém, inspirado, e que lhe deu ali uma sequência, colocou os salmos juntos, e ao fazê-lo, ele acaba minimizando a importância do contexto, né? Então, não é necessário, se não foi colocado, e a maioria deles não foi colocada, assim, coisa muito específica, como às vezes tem, né? Salmo de Davi, quando ele fugia daquilo outro. Então, esses casos são mais específicos, tá? Mas não é comum acontecer isso. Então, eu também estou com o Dario nesse sentido, né? O contexto de quem deu a forma final para os salmos acaba prevalecendo, e a mensagem oriunda dos salmos individuais parece não estar vinculada à vida, ao local, à cidade, onde cada um, digamos, onde Remã, o ex-raíta, por exemplo, é o Salmo 89, né? Então, quem é essa pessoa? Vamos estudar a cidade de onde ele veio? Não faz o menor sentido, porque quem montou o livro do Salmo não estava pensando na cidade de Remã para gerar o contexto, né? Só para concordar discordando, nós temos o contexto canônico, obviamente, já citado pelos irmãos, né? O compilador dos Salmos fez esse trabalho de deixar em alguns um contexto, de tirar de outros, né? Mas o cânon todo, ele foi compilado também, ele foi colocado todo junto, né? Então, há situações em que, sim, você não tem ali a certeza do contexto daquele salmo, a maioria, né? Não tem, mas há outros em que a nossa capacidade teológica, bíblico-teológica, pode fazer conexões históricas, né? Então, em algum ou outro, eu não vejo também como pecado que alguém trabalhe um contexto histórico para um salmo que não indique aquilo. Talvez não seja certo, talvez seja só uma possibilidade, né? Mas às vezes a vida do salmo, ou a própria interpretação dele, ela está mais vívida quando você tem condição de fazer aquela conexão. Eu vou dar um exemplo, Salmo 46, né? Que fala do refúgio, fortaleza, socorro presente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, né? E a gente não tem muita condição, né, de conectar essas duas coisas, porque não tem um rio que alegra a cidade de Deus, Jerusalém, fisicamente, né? Mas tem a providência, tem a história de Ezequias, tem o ataque, né, e Jerusalém servindo como refúgio e fortaleza, ou seja, você pode, no campo da probabilidade, eu diria assim, fazer conexões históricas que ajudam a ver por que o salmista cantaria daquela forma, né? Salmo 133, né? É um salmo de unificação, e a gente fica pensando assim, mas quando é que esse salmo foi escrito, né? E aí dá para pensar que na unificação de norte e sul de Israel,
na unificação do culto, na unificação política e etc., aquele salmo tenha tido uma vida importante, forte, né, para a sua interpretação. Então, por isso que eu disse que eu vou concordar discordando, porque há momentos em que você pode fazer uma utilização suposta de um contexto que te ajuda a entender um passo a mais, talvez, daquele salmo. Muito bom. Agora, deixa eu pode discordar. Discordar concordando agora, então. Então, concordo discordando, vai lá. Tem um exemplo clássico, que é o Salmo 30. O Salmo 30, o título dele diz o seguinte: Salmo de Davi, e aí, ponto, né? Aí vem Cântico da Dedicação da Casa. Esse é o título. Aí vem o Salmo: Eu te exaltarei ao Senhor, porque me livrastes dos meus inimigos, para que eles não regozijassem contra mim. Deus meu, clamei a ti por socorro, e tu me... Então, os estudiosos ficam pensando, o que é que isso tem a ver com a dedicação da casa, né? Então, esse é um caso onde leva alguns estudiosos, incluindo eu mesmo, né, a pensar, será que a função do título era realmente dar um contexto? Ou é um registro de uma ocasião quando o salmo foi utilizado, né? Então, há pelo menos 13 títulos de salmos que algumas pessoas já identificaram, assim, uma certa falta de congruência com o conteúdo do salmo. Bate, né? Não bate. O contexto. Não são todos, né? Mas esse é um exemplo do Salmo 30. Mauro, essa proposta que você faz, né? Eu acho que ela é válida. É só a minha questão é que a gente talvez não possa afirmar que foi naquele contexto que o Salmo foi produzido. Eu acho que identificar essas situações em que o Salmo é aplicável, eu acho que é o caminho da interpretação, porque isso mostra que em outras situações também o é. Isso nos ajuda a entender em que situações na nossa vida, né? Esse é o nosso tema hoje, também podem ser, né? Então, o rio que alegra a cidade de Deus não está vinculada a Jerusalém, mas à condição de povo de Deus, de igreja de Deus, né? E especialmente, como nós vamos falar daqui a pouco, na questão messiânica, né? Então, acho que esta aplicação e sim essa relação do Salmo com contextos históricos diversos, ela é sim uma das grandes características da aplicação dos Salmos, né? Onde ele pode ser movido no tempo, e aí sim eu vou encontrar uma situação onde, olha como esse Salmo se aplica bem a essa situação. E isso é bastante instrutivo, certamente. Beleza, muito bom. Ok, vocês que estão chegando aí, muito obrigado pela audiência, obrigado por estarem conosco, obrigado por também compartilharem aqui, né, da nossa live. Isso é importante para que mais pessoas ouçam a mensagem e mais gente certamente aprenda a respeito dos Salmos, da mensagem dos Salmos e da sua interpretação. Se você já se inscreveu no canal, valeu. Se não, inscreva-se, deixa o like, faz aí o seu comentário, a sua pergunta também. Quero dizer que lá no nosso site, Andrew Jumper, né, cpaj.mackenzie.br, nós temos a nossa revista teológica, a Fides Reformata. Tem vários artigos lá sobre Salmos, sobre o livro dos Salmos, sobre a interpretação de Salmos individuais, e você é nosso convidado a ir conhecer a nossa revista, a Fides Reformata. Lembrando também a todos que nós, está aí o nosso site, tá bom? Para você conhecer. Lembrando que nós temos vários programas do Andrew Jumper que estão com o processo seletivo aberto. O MDiv Online, terminamos agora as inscrições, na última sexta-feira, mas temos vários outros programas, como o nosso EAD, que tem exposição bíblica, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada, missiologia, 100% à distância. Também temos o nosso EEC, especialização em educação cristã, 100% online, e quase fechando as inscrições, tá? Tá pertinho, até o fim do mês, um mestrado em liderança educacional, em parceria com o Gordon College,
ok? O Andrew Jumper tem. Veja na nossa página, é um mestrado internacional com reconhecimento no exterior que você pode fazer e estudar conosco. Fica aí, então, o convite para você conhecer mais da nossa escola e dos nossos cursos. Então, isso tudo foi a dica para começar a iniciar a interpretar um salmo, né? E agora a próxima pergunta é uma pergunta sobre os desafios de interpretar a poesia dos Salmos, né? A gente sabe que é um livro com linguagem poética. E a poesia hebraica é muito diferente da poesia que nós conhecemos nas nossas músicas e na poesia em geral. Como é que a gente interpreta, quais são os desafios de ler e interpretar a poesia dos Salmos? Eu creio que a gente precisa, talvez, começar, Mauro, com aquilo que é igual. Acho que isso facilita, né? A poesia do Salmo, ela é uma poesia voltada para o uso de figuras, de imagens do cotidiano, de expressões que são cunhadas na experiência particular, pessoal, diária, nos valores, né, que aquela sociedade tinha. E é por conta exatamente dessa característica que nós temos um desafio, porque nós nem sempre, em muitos aspectos, não vivemos uma sociedade com os mesmos valores, práticas e costumes, né? Então, embora como cristãos nós já adquirimos um certo jargão, né, o que nos dá um acesso privilegiado aos salmos, mas a gente não sabe o que uma fortaleza faz, né? Nós nunca precisamos de uma, né? Nem de um alto rochedo, né? E não carregamos, né? Talvez carregamos bandeiras, não sei se a gente pode comparar, né, aquilo que fazemos nos estádios de futebol, né, com carregar bandeiras, né? O salmista fala de animais no deserto, e uma série de outras figuras que não são figuras do nosso cotidiano. Então, nessa expressão, mesmo dos sentimentos, mesmo das questões internas, do coração, da alma, nós vamos encontrar ilustrações que precisamos conhecer, que precisamos nos informar para que elas façam sentido para nós e para que elas possam nos trazer alguma direção. Normalmente, elas não são tão difíceis de alcançar, estão, de uma certa forma, acessíveis, mas é uma dificuldade que eu creio que precisamos sempre encarar com seriedade e, em alguns momentos, vai nos trazer algum tipo de desafio para entendermos, seja de forma geral, a figura do salmista, às vezes de forma específica, né? No Salmo 1, por exemplo, né? A ideia de ser como árvore plantada junto à corrente de águas, né? A gente não faz a menor ideia do que o salmista está falando ali, né? E principalmente se você é da cidade, mas se você é do campo, faz. Isso é interessante. Né? Então, é importante que a gente pare um pouquinho para pensar, entenda o que está acontecendo, tente se informar, né, dos recursos do agricultor, né, de como ele faz, né, para que a sua planta dê o seu fruto, e aí sim a gente vai conseguir entender a figura, para depois entender a mensagem, né? Porque entender a figura é apenas parte do caminho, né? Então, eu creio que esse seja um dos grandes desafios, né? Para a gente entender a poesia dos Salmos, né? Esse acesso às figuras de linguagem, né? Não sei se o Daniel vai falar, né? Se não falar, depois eu falo da questão dos paralelismos, né? Mas acho que também essa é uma outra dificuldade aí para pensar. Não ia falar, não, eu posso falar, mas... uma coisa ainda sobre o desafio é que poesia em geral, e especialmente nos Salmos, quem está falando, quem compõe, no caso, o autor inspirado, ele parte do pressuposto que a pessoa que ouve, ela consegue facilmente imaginar a cena que ele está descrevendo.
Então, por exemplo, nós que somos brasileiros, se alguém recitar aí linhas do nosso hino nacional, ouviram no Ipiranga as margens plásticas, um herói com um brado retumbante, isso é muito, assim, diferente, estranho para quem não conhece a história do Brasil. Então, para você deduzir disso, a famosa cena pintada pelo pintor, né, Pedro Américo, é muito difícil, é muito distante. Mas, veja, quem está lendo aquele trecho poético do hino nacional sabe do que o texto está falando. Não importa quão rebuscada seja a poesia. E eu creio que esse, então, é um desafio grande quando você tenta interpretar os salmos, né? Pela falta de familiaridade com a cena que o salmista tem em mente, a gente começa a criar a nossa própria cena, e é aí que nasce o perigo, não é mesmo? Tem várias situações que a gente vai ver depois, né, que o Salmo fala de coisas que são realmente alheias à nossa experiência cotidiana, e muitas pessoas nunca verão jamais situações que um Salmo descreve. Com respeito a paralelismo, paralelismo é uma técnica muito avançada, né, de fazer arte, de escrever com um certo grau de retórica. Então, é muito comum, eu já ouvi pessoas definindo paralelismo. O que é um paralelismo? O paralelismo é quando o salmista repete a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Gente, não existe uma definição mais pobre do que essa. Não é somente isso. O paralelismo é algo de altíssimo nível. O salmista e os poetas da Bíblia, na verdade, estão comparando conceitos que, de outra sorte, nós jamais imaginaríamos que esses dois conceitos andariam juntos. Por exemplo, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Olha só, são duas coisas diferentes, mas no paralelismo construído pelo salmista, ele está nos convidando a associar duas ideias que são, né, totalmente distintas, mas ele construiu ali um cenário onde você consegue imaginar as duas coisas para que um daqueles conceitos seja melhor compreendido. Então, o paralelismo é realmente uma arte muito avançada e requer muito conhecimento de linguagem, de cultura, para você conseguir saber do que ele está falando. Tá? Em nosso linguajar de hoje, quando você fala, por exemplo, água mole em pedra dura, e se você perguntar, a maioria das pessoas vão concluir, né, esse verbete que a gente conhece muito bem. Então, a mesma coisa com os salmos e o paralelismo que eles utilizam. É algo avançado, é algo que requer um conhecimento prévio de valores e de temas, mas não é simplesmente falar duas coisas iguais com palavras diferentes, de jeito nenhum. Tá? Isso aí é a pior. Ou então as pessoas dizem, o salmo paralelismo são coisas diferentes. Ele fala uma coisa, depois fala outra diferente. Também, péssima explicação. Um paralelismo chamado antitético, às vezes ele fala, isso aqui é branco, isso aqui é preto, mas é fácil, mas a antítese aí, quando vai para um lado abstrato, né, aí é bem mais complexo, porque ele está falando de coisas, está propondo diferenças em aspectos e conceitos que são difíceis de ver, tamanho, cor, coisas que nós veríamos como antitéticas. Né? Então, sim, são estratégias muito avançadas da linguagem. Muito bom. Eu estou aí com o Explorador dos Salmos, né? E o Explorador dos Salmos, ele ajuda aí para entender um pouquinho desses paralelismos, né? Eu coloquei lá no Salmo 42, agora estou aí no Salmo 1, né? E uma das coisas interessantes, obviamente, um estudioso pode chegar a conclusões diferentes, né? Mas se você observar aqui, se der para você enxergar aí, no Salmo 1, né, eu tenho aqui esses chamados paralelismos sinonímicos, que tem um conceito de progressivo, né, essa ideia de não andar, não deter, não assentar, está no campo
do conceito em si, né? E os sinônimos, né? No conselho, no caminho, na roda e assim por diante. Mas tem uma outra estrutura, não é? O justo não fica com o ímpio, depois o homem abençoado escolhe a lei de Deus, a árvore verde ilustra o homem justo, a palha ilustra o homem perverso, e depois, no fim, o Salmo termina dizendo: o homem mau não fica com o justo, assim como o justo não fica com o ímpio, e finalmente Deus escolhe o homem justo. Então aqui você teria uma ideia desse estudioso que fez essa estrutura, né? Você pode discordar dela, inclusive, mas é interessante você começar a perceber, né, essas coisas e estudar esses conceitos, né? Então, essa é realmente o primeiro desafio. E as figuras, eu dou um curso inteiro de 30 horas sobre salmos, geografia, cultura e liturgia, templo e tabernáculo, né? Você tem que conhecer os conceitos teológicos, né? Você não vai entender bem o Salmo 32, bem-aventurado o homem que... E aí ele vai falar de elementos muito específicos da liturgia do culto, né? Que o Senhor encobre o pecado, que a alma não tem dolo e assim por diante, não tem engano. Então você tem que conhecer também para entender os paralelismos, para entender as figuras, você tem que enxergar coisas que fazem parte do cotidiano. Então, fica aí, os desafios estão aí, é necessário estudar. No final da nossa live, nós vamos dar aqui uma lista de recursos para vocês, que vocês podem usar para estudar o livro dos Salmos, ok? E aí isso nos leva para a próxima pergunta. Sendo os Salmos literatura poética, como deve ser o preparo teológico para um bom sermão? Na questão anterior, nós falamos um pouquinho de estrutura de língua e figuras de linguagem e etc. Mas e o preparo teológico? Como é que eu entendo o livro dos Salmos? A gente sempre diz que o livro dos Salmos é o inário do povo de Israel. Mas é um inário teológico. Como é que a gente deve ter preparo para pregar no livro dos Salmos? Vai lá, Daniel. Pode. Eu começo. Olha, eu diria que uma boa maneira de começar é vendo que, como até o Dario já antecipou nas primeiras perguntas, o livro dos Salmos foi editado com motivações de gerar uma afirmação teológica. Então, nós não estamos mais lendo os salmos individuais. Então, ao fazer isso, é inevitável que você entenda que salmos como, por exemplo, o Salmo 23, né, um salmo que eu costumo pregar nele, é um salmo descrito, né, geralmente como um salmo do pastor cuidando das ovelhas lá no pasto, mas é uma maneira bastante simplista, às vezes, de você olhar para isso e não ver o aspecto teológico forrando ali toda a superfície do Salmo. Então, na verdade, o Salmo 23 não fala de um pastor cuidando das ovelhas, fala de um pastor com uma única ovelha, sendo que quem fala é a ovelha sozinha. Então, qual seria uma cena onde você veria uma única ovelha falando a respeito do seu pastor? E pela descrição que você conhece muito bem, esse pastor está guiando aquela ovelha, caminhando para algum local, e o caminho parece estar desembocando no vale da sombra da morte. Então, quando você começa a ler um salmo como esse, você percebe que tem, sim, conotações teológicas. Tá? Você não precisa forçar, mas você pode e deve fazer essas conclusões. Tá? Salmo 22, por exemplo, vem antes do 23, é o salmo claramente messiânico, né? Ele inicia com as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? O salmo descreve dezenas de perguntas e nenhuma resposta da parte de Deus. E aí, quando você move do salmo 22 para o 23, você vê que agora
o personagem falando ali, a ovelha, parece que mudou o espírito, a maneira como ela está enfrentando a situação. E ela começa a falar por que ela seguirá o seu caminho, né? Não teve nenhuma resposta da parte de Deus, mas ela segue confiando, né? Se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada, e por aí vai. Então, ao ver isso, você percebe, então, que quando o autor do Saltério começou a colocar salmos juntos, um do lado do outro, ele estava montando uma argumentação teológica, no caso aí do Salmo 22, 23 e 24, para mostrar o que é facilmente percebido, e vários autores já perceberam isso, que é ali o próprio trajeto de Cristo, passando pelo sofrimento, chegando até o vale da sombra da morte, que é o momento em que ele recebe a justiça de Deus pelos nossos pecados, e adivinha, o Salmo 24 entra com a famosa canção, né? Quem é o Rei da Glória? Levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, parece que é o final dessa trajetória. Agora, se você me perguntar, professor, você acha que Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele estava pensando nisso aí que você falou? A resposta é não, não acho. Mas houve uma pessoa inspirada por Deus, que depois de ter lido e visto o conteúdo desse salmo, começou a colocar salmos juntos. Então, o autor do salmo individual, Davi, ou seja lá quem seja o autor, não precisava estar pensando já nessa amplitude, mas a pessoa que Deus usou para montar e fechar o livro dos Salmos, que é o que nós temos hoje, ele sim, ele teria essa percepção e ele teria, né, essa condição de fazer essas conexões. Então, não vale a pena você ler um salmo somente os pedaços individuais. Eu desafio vocês a olharem para essas conexões. Eu acho que a gente pode também acrescentar aqui, na questão do preparo teológico, algumas coisas externas, né? Acho que é importante. Ter um conhecimento da história bíblica, da história da salvação. Então, o tema dos Salmos é salvação. E se você não conhece, né, o percurso de Israel, desde Abraão, desde o Egito, a história dos reis, a queda de Jerusalém, a esperança da vinda, né, do descendente Davi, prometida pelos profetas, vai ser difícil você entender os Salmos dentro dessas, de todas essas nuances, né, e essas conotações que Daniel tem trazido, né? Mas se você ouvir os profetas falando a respeito do reino futuro, que são anteriores, né, esses profetas, ao livro de Salmos como nós o conhecemos, então você percebe que há uma grande questão ali sendo tratada e sendo mobilizada da fé que Israel tinha no Senhor, na salvação, no Messias que viria, no trabalho que ele executaria, seja o trabalho de glória, seja o trabalho de sofrimento. Ambos estão lá nos profetas sendo descritos, né? Creio que também é importante a gente trabalhar um pouquinho sobre termos teológicos, né? Salvação, justo, lei, né? A palavra de Deus. Então, o salmista faz uso de vários conceitos presentes ali, né? Da adoração, o culto, o sacrifício. Então, se você não está ali bem informado de Êxodo, Levítico, Números, talvez você perca bastante coisa também, né, do ponto de vista dos Salmos, né? E talvez, né, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas o pessoal tem perguntado aí dos Salmos imprecatórios, né? A guerra, a batalha espiritual, né, o conflito entre Deus, né, e o mundo e as forças de Satanás, né, que também é um conceito bíblico-teológico importante, são coisas que são necessárias para um bom conhecimento daquilo que os Salmos estão trabalhando. Okay. Uma deixa aí, Mauro. O Jesus, uma vez respondendo no Evangelho de João, ele faz o seguinte comentário, mostrando, né, a natureza dos Salmos teológica, né? Ele diz, olha, não está isso escrito na vossa lei? E aí ele cita o Salmo 82, versículo 6. Então, veja, na cabeça de Jesus,
o livro dos Salmos, não é salmos individuais. O livro dos Salmos não era simplesmente um livro de poesias, de orações somente, mas tinha um valor teológico ao ponto de ele nivelar e encarar como sendo a vossa lei, a vossa Torá. Então, veja só, isso na mente de Jesus. Então, é um bom paradigma, né? A citação está em João 10, 34. Pronto. Minha resposta para essa questão, né, é que sim, salmos são teologia, o que fica uma lição para a gente, o que a gente canta tem que ser boa teologia. Infelizmente, hoje em dia, canta-se muita porcaria na igreja, e às vezes a teologia questionava, não, mas deixa passar, né? E até dá uma licença poética para essas coisas, temos que ser muito cuidadosos. Mas você tem que ter teologia, gente, você tem que ter teologia bíblica boa, construção, boa identificação bíblico-teológica, como disseram os colegas. Teve alguém que compilou e colocou junto, e isso está no cânon da Bíblia como um todo. E se você não entender o livro dos Salmos no cânon bíblico, no que tem para trás e no que vem depois, você vai cometer crimes no processo de interpretação do livro dos Salmos. Na resposta do Daniel, tem uns detalhes que são interessantes. Alguém aqui perguntou várias vezes, né? Li um livro sobre a interpretação dos Salmos, que podemos corretamente substituir Senhor, em caixa alta, por Yahvé. Salmo 23, o texto literalmente diz, Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Não é... Isso é muito importante, você tem que saber esse detalhezinho. Onde aparece Senhor em caixa alta, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Aí, como Daniel disse, né, a gente imagina o Davi, que era pastor de ovelhas, e aí então agora pastoreando ali, que lindo, né, que bonito, como o pastor pastoreia as ovelhas. A figura é muito mais ampla. Eu vou dar uma ilustração aqui que eu acho que a maioria de vocês já viram. Já viram as ilustrações do sarcófago de Tutankhamon? O famoso, aquele rei o faraó mais famoso, né? Porque descobriram o seu túmulo quase intacto. Lembra o que ele tem em cima do peito, assim? Uma vara e um cajado. A vara e o cajado. Essa é uma figura muito forte do Antigo Oriente Próximo, que é a figura do rei pastor. O rei que não explora o seu povo, mas é o rei que cuida do seu povo. É o rei que protege contra os inimigos do povo. É o rei que alimenta, por isso que ele é pastor, e ele pastoreia com aquele vara e cajado. Então, não é uma figura exclusiva. E Davi, que escreve o Salmo, é o rei, e aí a figura do Salmo 24, o rei da glória, que casa perfeitamente com o Salmo, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o cálice transborda. O cálice no Antigo Testamento, 90% das vezes é o cálice da ira de Deus. O cálice transbordando na presença dos inimigos é o rei vingando o seu povo, né? E isso vai aparecer no Novo Testamento, isso vai aparecer quando Cristo pede, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de ira, nada me faltará, mas ele vai ter que passar por isso para ser visto como o Rei da Glória. Então, a gente precisa de teologia, gente, a gente precisa de boas conexões bíblico-teológicas. No Salmo 1, uma conexão bíblico-teológica bem legal, né? É o verso 2 que diz que o bem-aventurado, ele medita na lei de Deus dia e noite. O que significa isso? De onde é que ele tira essa figura? Ele tira essa figura lá do Pentateuco, lá da Torá, lá da instrução, não é? Deuteronômio 6, possivelmente, ele tinha lido naquela manhã, e ele falou, o homem bem-aventurado, ele medita na lei de Deus, ele escreve na porta da casa, no braço, na mão, no meio da testa, ao deitar, ao despertar, ao andar pelo caminho, ele está sempre falando da lei de Deus e aplicando a lei de Deus. E uma última conexão do Salmo 1, e se você depois tiver paciência, vai ser publicado na próxima Feeds, é a acusação que os fariseus fazem contra Jesus nos evangelhos. Ela é baseada no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda
não se detém e não se assenta. A acusação dos fariseus qual era? Era baseado no verso 1 do Salmo 1. Olha, esse cara, ele anda com pecadores, ele se assenta com pecadores, ele para conversar com esse pessoal. Então, o Salmo, que era um cântico que toda criança aprendia, provavelmente, igual a primeira pergunta do catecismo, todo presbiteriano sabe, a resposta dificilmente, e a segunda ninguém tem ideia do que é. O Salmo 1 também era o Salmo que todo mundo sabia, né? E aí, então, eles usam o Salmo 1 para acusar Jesus de não ser um bem-aventurado, de ser um miserável que faz as coisas ao contrário do Salmo 1. Então, é importantíssimo você ter uma boa teologia bíblica para abordar o livro dos Salmos. Mais algumas perguntas rápidas aqui. Apareceu várias vezes aí no chat. Como é que a gente lida com salmo imprecatório? Professor Dario, o que é e como a gente interpreta esse bicho? Salmos imprecatórios são um grande desafio para, eu posso chamar assim, Mauro, a teologia dos nossos tempos, né? Nós, de alguma forma, incorporamos um sentimento de amor romântico, um certo universalismo que não está de acordo com as Escrituras, né? O Senhor é descrito sempre como um homem de guerra, como alguém preparado para a batalha, como alguém que vem para derrotar os seus inimigos. Ele dá o chamado do Evangelho, é um chamado de rendição, de arrependimento. E a chamada para reconhecer o poderio do rei e que nós falhamos e precisamos do seu perdão é a mensagem do Evangelho. Mas nós transformamos, né, esta mensagem numa mensagem meio adocicada, numa mensagem de leniência, que não está de acordo com aquilo que é a longanimidade do Senhor. Então, nesse contexto, quando os salmos eles vão descrever a relação do justo com o ímpio e o modo como o ímpio persegue, maltrata, destrói, né, o justo, ele vai lembrar-se do Deus que fará justiça e que julgará todos com equidade. Então, os salmos imprecatórios não são expressões de raiva, não são expressões da ira simplesmente do salmista, mas o reconhecimento que o salmista tem de que aqueles que se levantaram contra Deus e contra o seu povo serão destruídos. E proclamar isto é importante até mesmo para o bem dos inimigos. É assim que o Salmo 2 trata a questão, né? Ele diz: beijem o filho antes que ele se irrite, antes que desperte a sua ira. Então, em vários momentos, os salmos vão lembrar que esta ira está por vir. E essa ira vai alcançar. E a glória de Deus se manifestará quando ele executar esta ira contra os inimigos de Deus. Isso é um salmo imprecatório. Não é o desejo de vingança do salmista, né? Mas é o seu clamor pela justiça que precisa ser executado. Eu acho muito interessante essa questão, né, dos salmos imprecatórios, porque todos nós nos indignamos contra a injustiça. E todos nós esperamos e nos perguntamos como é que Deus deixou que alguma coisa aconteça, essa injustiça, esse maltrato, essa pessoa que fez isso ou aquilo. Mas quando nós falamos, ok, então, assim, o que Deus devia fazer? Eu tenho que ler um salmo imprecatório. Né? E as figuras são figuras da época, né? Algumas são de forma bastante são ofensivas, né? À nossa sensibilidade, mas eu acho que a gente pode pegar aqueles mais simples, né? Eles serão envergonhados, eles cairão na sua própria armadilha, né? Eles enfrentarão a morte, a destruição, são coisas que precisam acontecer para que a justiça se estabeleça, para que a justiça trabalhe. Então, quando nós observamos o salmista afirmar que no plano de redenção o juízo de Deus acontecerá e esse juízo será aplicado contra aqueles que
ofenderam a Deus e aqueles que perseguiram o seu povo. Esta é a mensagem que Jesus traz no Novo Testamento, né? Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem de Apocalipse, essa é a mensagem de Tessalonicenses. Ele vem com seus anjos, tomando vingança contra todos os seus inimigos. Há uma ira. E se a gente desprezar os salmos imprecatórios, a gente perde uma parte importante da obra redentora, da obra de purificação que vai destruir este mundo e fazer novos céus e nova terra. Ok, muito bom. Professor Daniel, alguma coisa a acrescentar? Não, nenhuma. Muito bom. É isso aí. Eu mostrei... Mano, só uma coisa, podemos fazer essas orações, né? Eu acho que essa talvez seja uma questão que muitas pessoas levantam, né? Eu creio que a gente tem que tomar algum cuidado, né? Porque nós assumimos pessoalmente aquilo que pertence ao reino, né? Então, em defesa do reino, sim, não só podemos, como devemos. Mas eu acredito que a gente tem uma dificuldade que é usar os salmos em defesa pessoal. E aí nós vamos ter muitas situações inconvenientes, de fato, né, do uso dos salmos imprecatórios, né? Você está com raiva do cara lá, seja de um cara mau ou de um cara que te tratou mal, né? Deus esmaga a cabeça deles contra as pedras, né? Não fica bem, né? Não dá certo. Fica bem. Com certeza. Pergunta aqui do olhar teológico oficial, tá? Tem um olhar teológico que não é. Temos quiasmos inclusios? Sim, temos, né? Várias expressões aí, ou várias formações do texto da Bíblia que são entrelaçadas, né, na forma do que, fazendo aquele X central, etc., né? Salmo 8 tem inclusio, né, sobre... e assim por diante. Com certeza isso é abundante. Alguém perguntou aqui, para facilitar a interpretação dos salmos, podemos substituir a palavra Senhor por Cristo? Não, de forma nenhuma. A palavra Senhor, é Jeová, é o Deus... é o nome de Deus no Antigo Testamento. Em alguns casos, nós vamos ter os salmos messiânicos, e essa é a nossa pergunta derradeira antes das palavras finais. Como é que a gente identifica salmos messiânicos e como é que a gente interpreta salmos messiânicos? Tem uns que são óbvios, né? Até esse negócio de trocar o nome Yahvé, o famoso Salmo 110, aí deixa aí que é difícil, né? Porque lá o salmista diz ter ouvido uma conversa, né? Onde o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, ali, se você trocar a palavra Senhor, você vai ver claramente que um é o Senhor Deus, o Pai, e outro é o Senhor Jesus Cristo. E Davi, que está escrevendo, ainda é um outro. Então, não é simples assim, tá? Alguns salmos, como 22, está mais evidente porque ele foi mencionado por Cristo na cruz, né? Então, são salmos que visivelmente tratam disso. Agora, fugindo dos que são óbvios, vale a pena você explorar em nuances mais sutis, como é o caso do Salmo 119, é um salmo que tem uma narrativa mais longa, e você vai perceber, então, que o salmista descreve alguém sofrendo, alguém em um período de angústia. Ele está sofrendo, ele entende que é por causa de algo que ele fez, ele está caminhando para um castigo, e o Senhor não lhe responde, e o salmo termina assim. Mas ele deixa claro que ele confia na lei do Senhor, independente do que o Senhor irá responder. Então, tem salmos que são bem mais fáceis de você identificar, como é o caso do Salmo 122, tem outros que já são bem mais difíceis, certo? Mas essa identificação, eu creio, ela é mais fruto do saltério do que necessariamente do salmo individual, tá? Quem montou o saltério começou a juntar blocos que fica isso mais evidente aos nossos olhos que estamos vendo hoje aqui, tá? Uma coisa também que eu gostaria só de mencionar é que os salmos, gente, para o israelita, não era uma experiência de ler.
mas é uma experiência de ouvir. Então, praticamente ninguém no Antigo Testamento, exceto os sacerdotes, as pessoas, o rei que queria, né? Mas ninguém lia, eles ouviam em momentos solenes, em ajuntamentos, nas festas ordenadas. Então, a experiência que o israelita tinha de conhecer e ter contato com o conteúdo de um salmo estava associado com ouvir alguém ler aquilo. Então, isso é muito importante porque hoje nós não podemos experimentar o que o israelita original experimentava, que era efeitos da rima, efeitos da ênfase na entonação, tudo isso nós não podemos replicar com perfeição, mas hoje a gente lê o Salmo, nós individualmente lemos cada Salmo, e essa não era a maneira como um israelita, entre aspas, experimentava o Salmo. Ele ouvia. Ouvir e cantar, né, Daniel? Porque cantar, é o inário, ouvir e cantar, né? Uma coisa que a gente não lembra, né? Às vezes a gente julga que o povo era tudo analfabeto, e obviamente a leitura não era para todos, mas talvez o acesso, a coisa mais difícil não é o fato de não saber ler, é o fato de que não se tinha acesso a uma cópia escrita. Então era bem limitado, né? Era bem limitado. Alguns tinham, e até hoje no judaísmo o livro sagrado é guardado num lugar especial, etc., porque eram poucas as cópias, né? Muito bom. Mauro, essa questão dos salmos messiânicos, né, nós temos, acho que, dois conceitos importantes. O primeiro é os salmos citados no Novo Testamento, são muitos, né? Talvez os mais citados, o 2, o 110, né? O 22, né? Então você tem ali alguns salmos que são citados, mas eu acredito que a gente tenha que pensar um pouco mais como quando a gente olha o Novo Testamento, mesmo esse processo de citação, que os salmos trazem um tipo de saga, um tipo de percurso do rei, ou o percurso do homem justo, né? Num certo sentido, eu tenho entendido que todos os salmos são messiânicos, ou seja, eles criam uma teologia do justo que está sendo perseguido e que está sendo ajudado por Deus, e não há outro justo senão o Senhor Jesus Cristo. Não há outro mais odiado e perseguido por todos, né? Quando Davi fala, os meus inimigos são muitos, né? Isso é um salmo messiânico, essa é uma condição da oposição que o Messias trouxe, né? Então, alguém perguntou aqui, o salmista está falando dele ou falando de Jesus? Não, ele estava falando dele, mas a experiência do salmista é bem menor, né? É bem mais amena do que aquela que Jesus enfrentou, sendo perseguido pelos seus inimigos, traído pelos seus amigos, abandonado pelos seus companheiros, né? A sua angústia em oração, né? Jesus passava noites inteiras orando, né? Buscando a direção de Deus, a sabedoria de Deus para as suas ações, né? Então, nós encontramos nos Salmos principalmente na figura do rei, talvez seja por isso que eu acredito que a maior parte dos salmos tem ali, né, o nome de Davi, né, porque essa relação de Davi com o seu filho, de alguém que tem as mesmas experiências, de alguém que tem a mesma luta, a mesma missão, né, isso nos traz uma relação com Cristo que, para mim, deveria ser bem constante, né? E a voz de Deus para com o seu povo, o chamado para segui-lo, para andar com ele, né? Então, em muitas formas, eu acredito que, apesar, né, quem já me ouviu falar, né, essa é uma tese que eu tenho, tudo fala de Cristo, né? Então, existe uma classificação técnica, né, chamada salmos messiânicos, por conta desta relação, mas eu tenho insistido, né, de que não é apenas nessas relações diretas que a gente vai encontrar, né, mas como Jesus, tudo aquilo que a respeito dele estava escrito nos Salmos é bem mais do que esses principais salmos utilizados pelos apóstolos, pelos discípulos, né,
para provar que Jesus era o Cristo. Então, essa é uma perspectiva importante, né? Os Salmos como um livro messiânico e o Antigo Testamento como um conjunto de livros messiânicos, né? Lucas 24, Jesus afirma 2 vezes com clareza que essa divisão tríplice do Antigo Testamento, o Tanar, né? A Torá, o Neviim e o Ketuvim apontam para ele. E o livro de Salmos é destacado numa das citações de Lucas, ele diz a lei, os profetas e os salmos, né, especificamente representando os escritos. Então, isso é importante de entender. Eu vou voltar aqui na minha tese do Salmo primeiro, porque uma coisa importante é você ver como os salmos são usados pelos diferentes grupos e personagens do Novo Testamento. Eu citei aqui o Salmo 1 sendo usado pelos fariseus como uma peça de acusação contra Jesus. Ele para, ele se detém, ele se assenta, como na casa do Zaqueu. Olha que coisa feia. Ainda no Salmo 1, o que a gente percebe? Jesus emprega com abundância as expressões usadas no Salmo 1 e em vários outros salmos. Então, se você pegar o Sermão do Monte, ele é baseado em quê? Na figura principal desse chamado bem-aventurado, que não é o feliz, mas é um bem-aventurado, é aquele que encontra o shalom de Deus, que tem a face de Deus sobre si. E Jesus diz quem é o bem-aventurado. Bem-aventurado, os que choram, etc, etc. Essas figuras estão no livro dos Salmos. Esse bem-aventurado é esse bem-aventurado dos Salmos. Essa é uma coisa importante. Uma segunda coisa importante é o uso que Jesus faz do Salmo 1 em si, quando ele insiste que existe só 2 caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. De onde ele tira isso? E o povo entende? Ele tira do Salmo 1, que é o salmo que as crianças aprendiam a cantar na escola sabática do Antigo Testamento. E elas sabiam, então, o que era o caminho do justo, e ele explica o que é o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, de novo, quem é o justo que não perece, que prospera? É Jesus. O justo do Salmo 1 é Jesus. Não sou eu, não é você, não é Dario, não é Daniel. Mas é aquele que é o publicano que desceu justificado para casa depois daquela história que Jesus contou do fariseu e do publicano orando, né? Então, é muito importante entendermos esses aspectos do livro dos Salmos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pessoal. A pronta caneta aí, que agora a gente vai falar de bibliografia para vocês do livro dos Salmos para encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Enquanto você pega a caneta, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nós estamos com processos seletivos abertos na nossa escola. Você pode estudar conosco. A exigência mínima é que você tenha algum curso superior em qualquer área do conhecimento. E você pode vir fazer nosso EAD, nossa especialização em educação cristã, especialização em revitalização e multiplicação de igrejas, o nosso Masters of Arts, ou seja, tem uma gama de cursos aí que você pode vir fazer conosco. Já aproveita, você está pegando a caneta, pega o mouse também, se inscreve no nosso canal, clicando aí e marcando o sininho também. Muito bom. Bibliografia, gente, prepara aí para anotar. O livro básico fundamental para você entender como estudar e como interpretar salmos. Mark Futato, da Cultura Cristã. É um livro básico mesmo, para aquele que quer aprender a linguagem dos salmos, os paralelismos, a porta dos salmos, a introdução, etc. Me informaram, eu ainda não tenho em mãos, esse livro recém-publicado, Aprendendo a Amar os Salmos, de Robert Godfrey, como eu esqueci o nome da editora, agora eu lembro, mas foi recém-publicado. Um comentário de Salmos básico, temos Calvino, temos Alan Harman, comentários do Antigo Testamento, um bom livro. Nosso tradicional e antigo Derek Kidner, publicado na década de 80 aqui
em português, está aí. Um livro mais recente, bem legal, publicado agora, de Palmer Robertson, que vai explicar mais esse conceito canônico, essas coisas que a gente falou aqui. Então, a estrutura e a teologia dos Salmos. E tem 3 livros muito legais que foram publicados de 2015 até agora 2020, de Waltke e Houston, James Houston, Salmos como Adoração Cristã, os Salmos como Lamento Cristão e os Salmos como Louvor Cristão, pegando 3 ênfases importantes, né, dessas estruturas temáticas no livro dos Salmos, da Shed Publicações. E não teve nenhuma pergunta sobre salmodia exclusiva, etc. Eu pensei que o pessoal ia perguntar sobre essas coisas, mas é importante você entender os Salmos como inário, e tem uma seção, uma parte do livro do professor Felipe Fontes e do João Almeida, a igreja local e a música no culto, discutindo o uso dos Salmos no culto cristão e a sua importância. Obrigado, Ricardo Macedo, é da Pronobis Editora, o livro de Godfrey. Joia? Muito bom. Aprendendo a amar os Salmos. Então, pessoal, era isso. Colegas, mais alguma indicação aí? Acho que é isso, Mauro. Sobre essa questão do uso no culto, né? O Aurélio pergunta se a gente pode orar o Salmo 142 e tal. Os salmos são utilizados como modelo de oração, de cântico, né? Esse livro do Felipe vai nos mostrar, por exemplo, né? Que Calvino entendeu que a melhor forma de se dirigir a Deus era aquela que os salmos trazem. Então, essa certamente é uma instrução que devemos seguir, com todos esses cuidados, com todas essas preocupações, lembrando, né, qual é a nossa posição nesta equação. Certamente o uso dos salmos, inclusive o 142, pode sim buscar ao Senhor na sua angústia, ele certamente estará ouvindo o nosso clamor e a nossa aflição. Muito bom, muito bem. Para quem gosta quiser ideias mais homiléticas, né? Eu sempre gosto de usar os comentários do James Boyce. Acho que ele não está em português, né? Mas se você quiser, é uma boa indicação. Ele tem uma boa homilética, né? Você pode agregar várias coisas usando a homilética de James Boyce, e você vai colocando a carne de outros comentaristas, né? Mas é uma boa ideia, uma sugestão, né? Pastor presbiteriano James Boyce, James Montgomery Boyce. Muito bom. É isso aí, pessoal. Deem aí a sua despedida, colegas, para nossos ouvintes assistentes. Obrigado, pessoal, pelo nos acompanhar essa noite. Espero que isso tenha estimulado você. Alguém lá no começo disse, os salmos têm deixado de ser estudados, de serem cantados. Eu acho que vale a pena retomarmos e buscarmos novamente o aprendizado, a convivência, a caminhada com os salmos. Espero que isso tenha nos ajudado. Boa noite a todos. Obrigado também pelo privilégio e oportunidade de juntos podermos conversar e aprender tantas coisas aí, ok? Obrigado mais uma vez. Muito bom ter estado com vocês nessa noite e trabalhado no livro dos Salmos. Alguém perguntou aqui se os Salmos são Deus falando a nós ou nós falando a Deus, né? E, obviamente, as duas coisas acontecem, né? Nós vemos os nossos irmãos no passado derramando a sua alma perante o Senhor nos lamentos. Essa é uma coisa que tem sido esquecida hoje. A gente vive num ambiente evangélico cheio de um triunfalismo que não aparece, que não é claro na Escritura, e o livro dos Salmos nos ajudam a lamentar, chorar, derramar a alma diante de Deus e a confessar os nossos pecados. Que Deus te abençoe e ajude para que na leitura do livro dos Salmos seu coração seja profundamente impactado pela mensagem do Evangelho de Cristo e assim nós sejamos mais parecidos com o nosso Senhor, que sejamos de fato bem-aventurados e justificados por Cristo. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana. Quarta-feira nos vemos na nossa devocional, 9 horas da manhã.
Grande abraço.